Muito boa tarde! Pam, 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 pararam. Parte 4, matemática financeira, percentual ou porcentagem, né? Calculando aí, usando a porcentagem a nosso favor ou contra, ou para ajudar nas decisões. Matemática financeira. Obrigado pela presença, obrigado pelas inscrições, obrigado pelos e-mails e mensagens de apoio. Dia 10 é a grande prova. Vida longa e próspera. Tarde de estudos, conteúdo já estudado. Agora eu vou passar as minhas percepções com relação a isso usando a calculadora HP12C. Não esqueça de deixar a inscrição aqui pela Twitch. Se você tiver Amazon Prime, a inscrição é gratuita. E para quem estiver me acompanhando no YouTube, obrigado, deixa um like. Isso ajuda no algoritmo a ver os vídeos. Estamos juntos. Bora estudar. Muito bem, obrigado pela presença de vocês novamente, né? Fazendo algumas configurações básicas aqui para poder deixar tudo bonitinho, tudo engatilhado, tudo dentro dos conformes de visão. Mudando aqui a tela, letras grandes, espaçamento de parágrafo, vamos ver aqui, sem grandes espaços. Se apertar Enter aqui, isso, vai tudo. Esse espaçamento aqui, maravilhoso. Tamanho da letra 26. Excelente, fechando o joguinho aqui. Não posso deixar o joguinho aberto para distrair, né? Aqui embaixo, e-mail, Pix, recados, mensagem. Precisando de qualquer coisa, pode mandar mensagem, tá? Estamos juntos aí. Já online aqui na Twitch e gravando para o YouTube também. Bom, deixa eu só ver se eu não esqueci de nada. Sim. Patrocinador, site do MetaTRX, tá? O site MetaTRX é o site que eu uso aí para aplicação, tá? Não lembrando que não é um site de investimentos, né? Como funciona? Caso vocês usem o link aqui da descrição do MetaTRX e se cadastrem, vocês ganharão 600 TRX bônus, né? 600 TRX bônus, clicando aqui no site hoje do CoinMarketCap, né? Equivale aproximadamente a 636 dólares, né? Todo dia tem uma valorização de 6% em cima desses 600 bônus. Porém, todos os TRX que vocês colocam através da Binance Smart Chain, por exemplo, né? Vocês começam a ganhar 2,8% por dia desse percentual que vocês colocaram. Por exemplo, no meu site da MetaTRX, eu coloquei 2.100 TRX, né? 2.100 TRX. Vamos usar agora um pouquinho até da matemática financeira aqui. Vou trazer a calculadora financeira para cá. Não preciso nem trazer. Eu só ativo ela aqui. Aumenta um pouquinho o tamanho dela. Ó, tamanho família. E usando a calculadora, então se eu tenho 2.100, eu depositei. Enter. 2,8%. É 58 trons que eu recebo todo o dia. O meu saque já fiz hoje, né? Entrando aqui na parte do meu lista de lucros. Vou colocar aqui a data do filtro do dia, né? Dia de hoje, dia 28 até ontem. Então hoje eu fiz um saque de 59. É que eu tenho um pouquinho mais de 2.100, né? Então eu saquei 59 TRX. 59 TRX equivale a 59
$3,57. Ah, não tá mostrando por causa da calculadora. Peraí. $3,57 aí. Todo dia, né? Em reais dá mais ou menos o quê? Se eu mudar isso aqui para reais. Deixa eu ver aqui. Brazilian. Isso aqui dá R$ 18 por dia. Mais ou menos que me dá. Amanhã eu já arredondei para 61, né? Que eu depositei mais um pouquinho. Então, R$ 19 aí por dia. No mês dá uns R$ 600 aí só de Tron, aproximadamente aí. É claro, eu tive que desembolsar 2.100, 2.000, né? E eu vou reaplicando. 2.000 equivale a R$ 600. Então, eu fiz uma aplicação de R$ 600. Então, meu ROI, minha devolução do meu recurso, voltará aproximadamente em até 30 dias aí. Lembrando que não é uma indicação de investimento, tá? Fechando aqui um pouquinho. Indo aqui para a aula que importa. Trazendo a calculadora. Vamos lá. Ativando a calculadora. O que eu anotei hoje, pessoal? Ontem nós vimos a questão do desvio padrão, variância e a média, tá? E hoje é uma aula sobre percentual. Como que eu vou entender os percentuais na hora que eu estiver conversando com o meu cliente, tá? Então, mais importante de tudo, como que eu posso trabalhar com percentuais enquanto estou discutindo com o meu cliente. Lembrando que o atendimento show, na hora que você estiver com o cliente, né? É super importante o quê? Você ter uma calculadora HP. Hoje em dia o investimento de uma calculadora HP é em torno de R$300, 250 ou até R$200 se você encontrar uma semi-nova. Só tome cuidado aí para quem estiver vendendo a semi-nova, né? Bateria, aquela bateria que parece uma moedinha, né? Uma moeda de R$1, de 50 centavos, né? Basicamente. Então, o intuito é saber. Uma vez que você mexe nessa calculadora, é tão viciante que você não consegue mexer na outra de volta. Toda vez que você vai mexer na outra, você se embanana todo de tão prático que é mexer na calculadora HP12C. Lembrando que as partes 1, 2, 3 e agora a parte 4, né? É com o intuito de mexer na calculadora HP. Mas eu, particularmente, não mexi em absolutamente nada na calculadora até começar esses vídeos de partes. Eu fui lá no site do professor Edgar, Lucas Silva, Eu Me Banco, todos esses sites e terminei aprendendo e desenvolvendo, né? Foi fácil, Thiago? Não, eu perdi mais ou menos umas 30 horas aprendendo um pouquinho de tudo, né? E detalhe que antes de passar esses vídeos aqui explicando cada um dos temas, eu tô reestudando para poder não falar besteira para vocês. E não é só isso. Aqui embaixo na descrição, para quem estiver assistindo pelo YouTube, vai ter um canal alternativo sempre explicando o mesmo tema que eu tô explicando agora vindo de um profissional. Ou seja, vai ter o meu conteúdo? Vai. Mas para não gerar uma dúvida, pô, Thiago, acho aquele conteúdo melhor, etc, né? Tem uma segunda opinião sempre aqui embaixo na descrição, que eu indico sempre um canal de uma pessoa aleatória aí, claro, com muitas visualizações, né? Ensinando esse mesmo conteúdo. Na parte 4 hoje, claro, que é o percentual ou porcentagem aí no caso, tá bom? Então, o primeiro intuito de tudo, né, é o seguinte. Toda vez que eu tenho um valor, vamos supor, 16 mil. E eu quero encontrar um percentual deste valor, eu vou me basear na minha calculadora. E a calculadora HP12C, ela tem 3 teclas que são as primordiais para encontrar o percentual. A primeira fica aqui, ó, que é a tecla percentual propriamente dita. A tecla delta percentual, que é o triângulo com percentual. E a delta percentual T. Cada uma delas com a sua finalidade própria que vocês precisam encontrar, ok? Então, o primeiro ponto é esse. São as 3 teclas que nós vamos entender hoje, além de entender um conceito básico de percentual se tornar fração aqui na calculadora, tá? Se isso não ficar muito claro, vai dificultar muito o entendimento de qualquer outra parte do conteúdo ou qualquer outro tipo de conversão que vocês vão fazer, seja para juros simples, compostos ou entender qualquer tipo de conteúdo. Foi isso que eu aprendi e é isso que eu espelho. Então, se o retardado aqui consegue, então tenha certeza que se eu conseguir aprender, todo mundo vai conseguir aprender aí. Toda certeza aí, seja pelo meu canal, pelos links alternativos, e pode mandar dúvida ou pergunta aí no meu e-mail, conforme demonstrei, tá bom? Então vamos lá. Vou colocar um pouquinho mais para
Só um momento. Pronto. Para quem tiver dúvida aí, eu deixo aqui o parte 4, tá bom? Mais para divulgação. Vamos lá. Então, primeiro ponto importante. Quando eu falar de percentual, ou quando vocês ouvirem falar de percentual na calculadora HP, algumas coisas têm que ficar muito claras para vocês. Vocês vão trabalhar propriamente dito com o percentual ou com fração do percentual. Por exemplo, quando eu falar para vocês, por exemplo, eu quero 10% de um número, eu posso muito bem apertar 10 e o percentual, né? Ou simplesmente eu posso usar um número fracionado para representar esses 10%. Por exemplo, vou apagar aqui. Quando eu falo de 10%, ponto 1. Opa, não foi porque... Clear. Ponto 1. Quando eu falo 0,1, né? Vou colocar aqui 6 casas decimais, F6, né? Eu estou falando de 10%. Quando eu falo, por exemplo, 0,01, eu estou falando de 1%. Isso eu já tenho de cabeça, né? Quando eu falo, por exemplo, ponto 001, eu estou falando de 0,10%, né? Então isso precisa ficar muito claro quando for trabalhar com fração em cima de percentual, né? Se não ficar claro, gente, vocês vão ter que buscar outros tipos de explicação, tá bom? Por que isso? Porque ao longo dos estudos, né, fomos trabalhando muitas vezes nessa questão de transformar o percentual em fração para poder fazer o cálculo matemático em si, tá bom? É importante quando vocês pegarem uma calculadora normal, vocês terem isso em mente. Por exemplo, quando eu pego um número que nem tem aqui, né, que é o 16.000 que eu coloquei aí em cima, 16.000, e eu quero tirar 10% desse número, olha só, eu posso muito bem chegar e fazer ponto 1 vezes menos. Não, não foi. Então vamos de novo aqui. 16.000. Enter. Ponto 1 vezes. Tá, isso aqui. Eu aperto Enter. 16 menos. Aí deu 14. Ou seja, eu usei a fração para calcular os 10% a menos naquele cálculo lá. Bom, agora eu vou usar o método da calculadora HP, que é muito mais fácil, minha opinião. Né? Vamos jogar aqui os 16.000. Enter. Aí eu coloco 10 e o percentual. Automaticamente, quando eu aperto o percentual, ele me traz quantos por cento daquele número é 10%, que é 1.600. 1.616.000 é 10%. Quando eu aperto a tecla mais, ele vai adicionar aquele número 10%. Quando eu aperto menos, ele tira 10% daquele número. Vamos apertar o menos a princípio. Menos. Beleza? Então eu apertei menos, ele tirou 10% dos 16. Tá bom? Olha que interessante. Vamos fazer o contrário agora. 16.000. Enter. 10% mais 17.600. Ele adicionou. Esse número poderia ser em 50%? Mais ou menos? Pode, não tem problema. Então, a primeira vez que eu uso o percentual aqui é para facilitar o quê? A minha dificuldade, ou a dificuldade que vocês têm com relação a, puxa vida, eu quero converter para fração. Isso é para calculadora normal. Na HP, eu já uso diretamente a tecla do percentual para trazer isso. Eu não preciso ficar convertendo o número para fração de cabeça para poder achar um número. Né? Isso pode cometer um erro, por exemplo. Então, o legal da HP12C é exatamente essa facilidade de trabalhar o percentual. Tá? Bem, vamos ver se tem outra dica aqui que eu anotei.
Subtrair, né? Muito bem. Outro jeito, às vezes, de eu encontrar quantos por cento é em cima disso, por exemplo, vamos supor que eu quero encontrar 20% de um número aleatório. Vamos colocar aqui 99 mil. Enter. 20%. 19.800. Se eu colocar menos, estou tirando 20%. Se eu colocar, opa, clear, 99 mil, enter, 20%, mais, ele vai adicionar 118.800. Perfeito? Eu poderia muito bem fazer esse cálculo também da seguinte forma se eu usar fração. Olha só que interessante. Se eu colocar 99 mil, enter, ponto 80 vezes, eu chego nos 20%. Por que ponto 80? Porque eu quero 80% de 199, que é 20% a menos. Né? Agora eu quero 120%, eu quero 20% mais do que 99. Então eu coloco 99 mil, enter, 1,20 vezes 118.800. Ou seja, quando eu quero acrescentar 20%, eu não posso colocar 20%. Tenho que colocar 1,20, que é igual a 120%. Quanto que é 120% de 99 mil? 18 mil. Então, pode ver que da mesma forma chegamos aos mesmos resultados, tá bom? Usando métodos diferentes. Vocês decidem qual que fica mais fácil. Se é só usar 99, enter, 20%, mais, ou, por exemplo, 99 mil, enter, 1,2 vezes, e chega no mesmo resultado. Só que você tem que saber que 1,2 é os 20% a mais, né? Que você queria 120%, até para fazer uma conversão rápida, né? O intuito de vocês treinarem a matemática financeira é para chegar nesse nível, tá, gente? Como assim nesse nível, Thiago? E praticamente vocês já nem pensam tanto para poder fazer o cálculo do jeito A ou do jeito B. Não é legal escolher só o jeito A ou só o jeito B, Thiago? É legal. Só que na sua cabeça matemática, na minha opinião, é legal você ter esse conceito dos dois métodos muito claros. Por quê? Independente da calculadora que cair na sua mão, seja HP ou seja uma calculadora normal, você saber fazer o cálculo. Pô, Thiago, se eu saber fazer só pelo HP, tá legal, mas não tá 100%. Se eu fizer só do jeito da calculadora normal, tá legal, mas você não sabe mexer no HP, né? Por que eu teria que aprender dos dois jeitos então, Thiago? Perfeccionismo, né? Lembrando que eu estou estudando para o CEA, gente, não é só para fazer a prova, é para ser o melhor. Eu estou buscando ser o melhor, tá bom? Então, eu estava arranhando, eu não fazia nenhum dos dois muito bem. Hoje eu estou fazendo os dois, na minha opinião, melhor, né? Não é só bom, né? E já de uma forma natural, é que nem você quando está aprendendo a dirigir, um câmbio manual, não um câmbio automático, né? Trocar a primeira, segunda, terceira marcha. Quem não está acostumado arranha um pouco, olha para a primeira, olha para a segunda, olha para a terceira. Eu nem sonhando vou pegar um carro com câmbio manual, que eu só dirijo em carro automático. Né? Então, digamos assim, se eu for dirigir, eu consigo dirigir tanto no carro manual como no automático, por exemplo. Tá bom? É mais ou menos essa a ideia aí, você conseguir pegar os dois tipos de carro usando um tipo de metáfora. Tá? Então, nós aprendemos agora a usar o percentual a nosso favor. Tá bom? É claro, eu citei aqui percentuais pequenos, né? Vamos supor um percentual de poupança, por exemplo, né? Vou zerar aqui, né? Digamos que eu tenho 100 mil aplicado, e o cliente chega para mim e fala, Thiago, eu apliquei 100 mil reais. A poupança está me dando 6,16% ao ano, né? Isso representa quanto do meu investimento, para o meu investimento, né? A gente vai lá, 100 mil, enter, 6,16% mais. Então, vai terminar o ano com 106 mil, 6 mil reais. Thiago, mas não é 0,5% ao mês? Por que você falou 6,16? E lá no iniciozinho, né, nós fizemos o cálculo de juros simples e juros compostos, juros subjuros. É 0,5%, mais 0,5%, mais 0,5%, mais 0,5%, 12 vezes. Só que eles
não são juros sobre juros, né? Os 100 mil não vai ficar parado, né? Vai ser, no mês seguinte vai ser o 0,5% mais os juros anterior, 0,5% mais os juros anterior, tá? Então, num cálculo matemático onde eu busco 0,5%, né? Agora voltamos àquela aulinha lá do como encontrar o exponencial de 5, né? Com 0,5% com juros composto, né? Então, eu coloco 0,005. Lembrando que se fosse aqui era 50%, se fosse aqui era 5%. Isso aqui é 0,5%, né? Enter. 1 mais. Enter. Quero isso elevado a 12. Então, ele eleva a 12. 12 elevo 1 menos 100 vezes 6,17. Vamos deixar duas casas decimais, dá 6,17 mais ou menos, né? Então, isso eu já estou meio que de cabeça fazendo esse cálculo de conversão de juros simples para juro composto. Tiago, como que eu jogo os juros do ano para o mês? Eu faço ao contrário, gente. Eu pego esse número aqui, que é 6,17, divido por 100, eu jogo já para fração para 6,17. Deixa eu colocar aqui 6 casas decimais. 100 divide. Já joguei o número para casa decimal. Enter. 1 mais. Tá. Já joguei o número agora para o início do cálculo, né? Agora eu tenho que pegar esse número Enter. 1, Enter, 12, divide, que é... Eu não quero uma parte de 12, que são 12 meses, ou seja, eu quero um mês de 12. Então eu peguei 1 e dividi por 12. O 1 se transforma em 0,833333. Então 0,83 é o número que eu quero para trazer aqueles juros ao mês. Eu vou lá no eleva. Eu vou elevar esse número 1,0617, né? Eu elevo a 0,8333 e eu vou ter o valor ao mês, que vai ser de 0,5%. 1 menos 100 vezes aí, 0,5%. Cheguei no 0,5%. Nós trouxemos antes. Isso tem que estar muito afiado na cabeça de vocês, tá, gente? Não faz parte da aula de hoje, mas eu fiz questão de reforçar essa parte para vocês, tá bom? Então, esse é o primeiro passo, que é o percentual, né? O segundo passo... Thiago, se isso é juros compostos e juros simples, como que eu... Aí é 0,5% vezes 12, que dá 6, redondinho, né? O juros simples, tá bom? Agora, uma outra tática que eu vou ensinar para vocês é usar não somente os juros, mas encontrar o delta. Sempre que eu falar de delta, eu falo da diferença. Delta é a diferença para alguma coisa. Por exemplo, vamos continuar com o número 16 mil aqui. 16 mil. Enter. Agora, eu quero que esses 16 mil, eu só vou mexer nesses 16 mil quando eles se transformarem, por exemplo, ó, usando a heurística da ancoragem, hein? Ó! Só vou mexer quando virar 21 mil. Se for menos 21 mil, eu não mexo. Não mexo. É a heurística da ancoragem, né? Então, 21. Coloquei 16. Enter. 21. E agora eu vou apertar o percentual T. Percentual, desculpa, delta percentual. A calculadora já traz o valor em percentual exato, que é a diferença de 16 para 21 mil. 16 mil para 21 mil. E é 31,25%. Ah, então o meu investimento terá que... Já que você falou, você chega para o cliente fala assim, não, Thiago, eu só vou querer mexer quando chegar a 21 mil. Você vai na calculadora HP na frente dele. Ah, então, ok. Quando o seu investimento valorizar 31,25%, que é exatamente o número que você me pediu, eu vou te avisar. Ok? Maravilha, Thiago. Gostei de você. É isso aí. Então, tá avisado. Né? Muito bom. Próxima parte agora. Ou pode ser o contrário, né? Thiago, eu tô com meus investimentos aqui a 21 mil. E eu tô esperando que ele ganhe. Mas se perder,
eu quero ser avisado se ele chegar a 16 mil. Porque se chegar a 16 mil, eu não quero nem saber. Vou vender para não perder mais. Ah, ok. Então, olha só. Dessa vez eu digitei 21 primeiro. Enter. 16. Percentual. 23,80%. Quer dizer, então, que se o investimento do cliente, então, não é quando chegar a 16, quando você perceber que ele perdeu 23,80%, ele chegou nos 16 mil. Thiago, eu percebi uma coisa interessante. Quando estava de 16 para 21, precisou de 31% do 16 virar 21. Agora, do 21 para virar 16, o percentual é muito menor. Sim. Quando o 21 se transformou em 16, foi 23% de diferença. E quando o 16 se transformou em 21, foi 31% de diferença. Ou seja, a subida é sempre gasta mais gasolina. Então, muitas vezes tem uma falsa ilusão que os investimentos ao longo do ano tiveram uma rentabilidade, mas se o investimento teve alguma queda, a retomada do valor sempre é difícil. Por exemplo, como aconteceu com o investimento em 2020, lá para março de 2020, bem no início da pandemia, né? Teve investimentos que estavam com 100 mil, lembro até hoje disso. Alguns clientes ficaram bem preocupados. 100 mil. Era investimento arrojado, né? Enter. E o investimento perdeu aproximadamente 70%. Então se transformou, derreteu até virar 30 mil. Isso foi um delta de 70%. Ou seja, 70% de baixa. Nossa, perdi todo o meu dinheiro. Meu Deus do céu. Imagine o seguinte cenário, gente. Agora o contrário, 30 mil. Bem, agora que eu tô com 30 mil, Thiago, quanto que esse investimento vai ter que valorizar para eu chegar no 100 mil de novo? 30 mil, enter. 100 mil. Delta. 233% de alta. Ou seja, para cair, facinho. 70% não parece tanto. Mas para os 30 mil voltar a ser 100 mil, 233% de alta. Entenderam a lógica? Né? Para cair é uma coisa, para subir, retomada é outra coisa. Né? Então tem que tomar muito cuidado com esse ponto e contraponto também, tá, gente? Ou seja, aplicar dinheiro dos outros, entre aspas, é sempre mais fácil porque não é nosso próprio dinheiro. Então tem que ter tudo tratado com muito carinho, com todas as informações sendo passadas para não gerar uma falsa expectativa com relação a isso. Então nós aprendemos a questão do ΔT, né? Tivemos um exemplo claro aqui do ΔT, que é a diferença de um valor para o outro, né? Eu jogo aqui os valores. Então, por exemplo, lá, 50 mil, enter, 33 mil, delta, 34%. Lembrando que sempre a primeira informação que eu coloco é a informação soberana. Ou seja, ela vai ser comparada com algum outro número. No caso, eu joguei 34 mil, então a diferença de 50 mil para 34 é 34%. Se eu tivesse colocado 33 mil, enter, 50 mil e delta, aí seria o comparativo ao contrário, dos 33 mil para os 50, que seria 51%. Ou seja, os 33 mil tem que valorizar 51% e meio para chegar nos 50 mil no caso. Tem que ter isso muito claro para não confundir, não errar na hora da prova, tá bom? Lembrando que a calculadora está ativa no modo dia, mês e ano e também aqui com o Czinho, tá? Portanto, deixar a calculadora já ligada nesses módulos aí, nesse modo, tá bom? E por último, para finalizar aí a nossa tarde de estudos, o ΔT. O ΔT, ele é utilizado para você poder encontrar, na verdade, não a diferença, mas sim o quanto representa. Por exemplo, se eu coloco 50 mil
Enter. 33 mil. E o percentual T vai me trazer os 66%. Ou seja, 33 mil é 66% de 50. Não entendi, Thiago. Muito simples. Se eu fosse pedir para uma pessoa, olha, você tem 50 mil aí para me dar? Tenho. Não, mas pensando bem, eu não quero 50 mil. Eu quero 66% de 50 mil. Ah, beleza, Thiago. Eu vou lá fazer o cálculo então. 50 mil. Enter. 66%. 33 mil. Quanto que vai me sobrar se eu der 33 mil para essa pessoa? 17 mil. Eu tenho menos. Né? Ou então, né? Thiago, você tem quanto na conta? Eu tenho 284. Peraí. Tenho de investimentos 284 mil de investimentos. Certo. Vamos, no caso, meu caro cliente, montar uma diversificação para sua carteira. Vamos pegar 15% disso e aplicar em outro investimento. Esse investimento é o X, por exemplo. Pô, gostei do investimento X. Pode pegar 15%, Thiago. Daí você pensa, puxa vida, quanto que é 15% disso, né? Vou lá, Enter, 15%. 42.600. Legal. Ou então o cliente poderia chegar para mim e falar assim, Thiago, eu tenho 284 mil. Estou a fim de comprar uma moto e vou tirar 44 mil do meu investimento. Isso representa mais ou menos quanto do meu investimento? Só para eu ter uma base, né? Ah, é fácil, delta T. 15,49%, meu caro cliente. Ou seja, se você tirar 44 mil hoje da sua conta, você está tirando 15,49% dos seus investimentos. Ou seja, o delta T serve como indicativo exato daquele valor que eu estou mexendo e não do percentual. Quando eu já tenho o percentual, eu calculo o percentual. Quando eu tenho um número, mas não sei o percentual, vou dar um número aleatório. Ah, Thiago, eu tenho aí com você 680 mil. Né? Gostei desse investimento, vou querer aplicar nele 100 mil. Ou seja, o cliente não te falou um percentual, ele te falou um número. Aí você usa o percentual T. 100 mil, opa, clear. 660 mil, que seja. Enter. 100 mil. Ou seja, de 660 mil, 100 mil é 15,15%. Então, o percentual T serve para indicar quantos por cento é daquele valor. Ou seja, quando eu jogo um número, aperto Enter, é o número total. Quando eu jogo um número em seguida, ele me traz esse valor. Por exemplo, agora uma brincadeira bem legal, né? 600 mil. Enter. A taxa administrativa da minha aplicação anual é 0,30. Ou seja, quando o cliente coloca num fundo de investimento, esse fundo de investimento tem uma taxa administrativa, é juros simples a propósito, né? E a taxa é de 0,30 ao ano. Então eu vou tirar esse valor em cima de 0,30. Então eu coloco ponto 30%, deu aí R$1.800. Beleza, coloquei o percentual menos de 660, 600 mil ficou 500.980. Agora, se eu chegasse, ó, tenho 600 mil, Thiago. Ok, mas eu vou te cobrar R$1.800 anual para eu poder mexer nesse investimento para você. Pô, Thiago, caramba, R$1.800? Não se preocupa, cliente. Olha só, R$1.800. Ô, droga. Calculador, esqueci de apertar o Enter. Não esqueça de apertar o Enter, tá, gente? R$1.800, meu caro cliente, é 0,30%. Ah, 0,30% nem vai doer, né, Thiago? Não. É porque não vai doer, meu caro cliente? Porque eu vou te dar 10,5% no ano. Ah, é mesmo, Thiago? É, então vai ficar 600. Enter. 0,30%
menos. Eu tiro a taxa administrativa e vou colocar aqui agora, né? 10,5% mais. Ou seja, tirei 1.800, mas no final do ano eu vou te dar 61.010 a mais para você. Ah, te adoro, meu cliente. Obrigado, eu também te adoro, né? Então, a ideia de encontrar, mexer, você saber brincar com o percentual T, delta e o percentual na hora do cálculo, é isso. E isso tem que sair da sua mão, mexendo na calculadora de forma automática, tá? Não é tendo que consultar aqui a aula, nem nada disso. Vocês vão ter que praticar o exercício e voltar, ver exercícios diferentes e tudo mais, tá bom? Bem, eu acho que é isso. Vou postar aqui embaixo uma aula alternativa, tá? Não desista. Vamos estudando, que é muito, muito, muito importante. Bom? Bem, é isso. Gostaram? Deixa comentário, tá? Super! Obrigado pela presença de vocês. Foi curtinho. Foi de certa forma fácil. Não foi fácil, volta, assiste de novo. Vê aqui embaixo a aula alternativa, tá? Não desista. E tem que estar fluindo de forma natural usar essa calculadora aqui, gente. Tem que estar fluindo. Tem que estar fluindo. Tem que estar fluindo, tá? Dica importante extra, tá bom? A prova do CEA tem a parte de matemática financeira que o pessoal se preocupa tanto, mas o que mais reprova é o conteúdo teórico, tá? Metodologia da Ambima, Conselho Monetário Nacional, o que é responsável do Bacen, ou seja, as pessoas pecam no básico, no fácil, as questõezinhas bônus, tá? Matemática financeira, gente, é uma coisa exata, cuidado com as pegadinhas lá das questões e tudo mais. Cuidado, tá bom, gente? Concentração, concentração. Cuidado com as questões que terminam com exceto, considere o incorreto, tá? Mental forte, preparado, não pode estar cansado. Grande abraço para vocês e vida longa e próspera. Fui!